carbono 14 é um carbono radioativo que é criado naturalmente quando os raios cósmicos interagem com o nitrogênio na atmosfera. O carbono 14 é muito menos abundante que o carbono não radioativo, mas os cientistas podem detectá-lo em quase todos os organismos vivos e usá-los para determinar as idades das amostras arqueológicas e geológicas. Testes de armas termonucleares realizados durante as décadas de 1950 e 1960 dobraram a quantidade de carbono 14 na atmosfera quando os nêutrons liberados pelas bombas reagiram com o nitrogênio no ar. Os níveis dessa bomba de carbono atingiram o pico em meados da década de 1960 e caíram quando os testes nucleares atmosféricos pararam. Na década de 1990, os níveis de carbono 14 na atmosfera haviam caído para cerca de 20% acima dos níveis pré-testes. Este carbono caiu rapidamente na atmosfera e misturou-se na superfície do oceano. Organismos marinhos que viveram nas décadas desde então usaram carbono bomba para construir moléculas dentro de suas células e os cientistas observaram níveis elevados de carbono 14 em organismos marinhos desde que os testes de bomba começaram. As partes mais profundas do oceano são as trincheiras radal, aquelas áreas onde o fundo do oceano está a mais de 6 km abaixo da superfície. Essas áreas se formam quando uma placa tectônica se subduz em outra. As criaturas que habitam essas trincheiras tiveram que se adaptar às intensas pressões, ao frio extremo e à falta de luz e nutrientes. No novo estudo, os pesquisadores queriam usar o carbono bomba como um marcador de material orgânico em trincheiras radais para melhor entender os organismos que vivem lá. Os anfípodes são um tipo de pequeno crustáceo que vive no oceano e obtém alimentos de sequestrar organismos mortos ou de consumir detritos marinhos. Surpreendentemente, os pesquisadores descobriram que os níveis de carbono nos tecidos musculares dos anfípodes eram muito maiores do que os níveis de carbono 14 na matéria orgânica encontrada nas águas profundas dos oceanos. Eles então analisaram o conteúdo do intestino dos anfípodos e descobriram que esses níveis correspondiam aos níveis estimados de carbono 14 de amostras de material orgânico retiradas da superfície do Oceano Pacífico. Isso sugere que os anfípodos estão se alimentando seletivamente de detritos da superfície do oceano que caem no fundo do oceano. Curiosamente, os pesquisadores descobriram que os anfípodes que vivem nessas trincheiras crescem e vivem mais do que os seus homólogos em águas mais rasas. Os anfípodes que vivem em águas rasas normalmente vivem por menos de 2 anos e crescem até um comprimento médio de 20 milímetros. Mas os pesquisadores encontraram anfípodes nas trincheiras profundas que tinham mais de 10 anos e cresceram até 91 milímetros de comprimento. Eles suspeitam que o tamanho grande e a vida longa dos anfípodos são provavelmente os subprodutos de sua evolução ao viver num ambiente de baixas temperaturas, alta pressão e um suprimento limitado de alimentos. Eles também acreditam que os animais têm metabolismo lento e baixo, o que lhes permite armazenar energia por longos períodos de tempo. O longo tempo de vida também sugere que os poluentes podem se bioacumular nesses organismos incomuns. O novo estudo mostra que as trincheiras do Oceano Profundo não são isoladas das atividades humanas. A pesquisa mostra que, usando carbono bomba, os cientistas podem detectar a impressão digital da atividade humana nas profundezas mais remotas e profundas do oceano. Os cientistas usam carbono bomba para mostrar que a principal fonte de alimento para esses organismos é o carbono produzido na superfície do oceano, em vez de fontes locais de carbono depositados a partir de sedimentos próximos. O estudo também sugere que os anfípodos nas trincheiras profundas se adaptaram às duras condições em trincheiras profundas. A diferença é que realmente apenas o carbono da superfície do oceano pode atingir o oceano profundo em escalas de tempo relativamente curtas, mas o carbono jovem na superfície do oceano alimenta e sustenta a vida nas trincheiras mais profundas. A novidade neste estudo não é apenas que o carbono da superfície do oceano pode atingir o oceano profundo em escalas de tempo relativamente curtas, mas que o carbono jovem produzido na superfície do oceano alimenta ou sustenta a vida nas trincheiras mais profundas. Isso significa que os testes realizados
entre as décadas de 1950 e 1960, ainda estão afetando o nosso ecossistema. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar e deixar o like. Um agradecimento aos meus inscritos, um abraço e até o próximo vídeo.